Fala galera, tudo certo? Sejam muito bem-vindos aqui. A casa do meu TCC tá on, claro, para a gente falar de enfermagem, falar de ciência, falar de TCC. Eu me chamo Tiago e eu ensino estudantes de enfermagem a fazer o TCC do tema aprovação sem depender de orientador. E o tema de hoje, cara, é um tema que provoca muita, mas muita dúvida nos alunos, que é a parte dos resultados e discussão do TCC. Então, eu tenho uma premissa que é o seguinte: primeiro a gente precisa entender por que está fazendo e depois entender como fazer e o que fazer, né? Tá certo? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês por que a gente precisa escrever resultados de discussão no TCC. Bora, bora? Vou colocar a tela cheia aqui para não atrapalhar. Vamos que vamos então para a nossa aula de hoje, galera. Então, olha aqui. O que é, na verdade, a etapa resultados e discussão? E antes da gente falar propriamente da aula de hoje, que é resultados e discussão, eu queria relembrar com vocês a aula passada, né? Falar um pouco da lógica do TCC. E qual é a lógica do TCC? Qual é a do TCC? O que ele quer? Na verdade, é partir de um cenário A, que é um problema, e propor uma solução ou uma melhoria, que seria o cenário B, é o objetivo. Então, todo o trabalho científico, no caso o TCC, parte de um problema, de uma situação em que eu não souber aquele item ou aquele fenômeno, isso vai me trazer um prejuízo. E eu tenho um objetivo, então, de responder esse problema. Tá certo? Essa é a lógica do TCC. Problema, responder o problema, então, atingido o objetivo. E como é que funciona a dinâmica do TCC, só para a gente poder contextualizar para vocês aonde se encontram os resultados de discussão. Então, primeiramente, a gente começa com a escolha de um tema, né? E aí, tome clichê, mas o clichê, às vezes, ele é muito importante, né? Para a gente sempre levar em consideração um assunto que seja relevante e interessante para você, né? Então, a gente começa com a escolha de um tema. Depois, nós fazemos uma pergunta de partida, né? Que é uma pergunta inicial para a gente começar a explorar um tema, né? Então, a gente acha que às vezes sabe um determinado tema, e quando a gente começa a explorar aquele tema, a gente vê que a gente não entende como achava que entendia e descobre outros pontos que a gente não imaginava que seria possível conhecer. E a pergunta de partida, ela serve de norte, ela vai dar baliza para a gente ir para a próxima etapa, que é a revisão de literatura, né? Revisão de literatura, também chamado de estado da arte, ou seja, é aonde você terá que mapear a produção acadêmica do tema que você escolheu, tá certo? Então é te dar bagagem teórica para você discorrer sobre o assunto do seu TCC. E aí depois a gente parte para a questão introdutória, né? A partir de uma pergunta de partida e da revisão de literatura, a gente consegue escrever um problema, uma hipótese, um objetivo e uma justificativa. E essa parte é fundamental. Sem ela, não existe TCC, e nem adianta você partir para as próximas etapas, porque é como se fosse uma casa, cara. A gente não consegue construir uma casa se não tiver uma base forte, um alicerce forte. Sem um alicerce forte, as paredes caem e o teto cai. Tá certo? Então, essa parte é o alicerce da sua casa. A metodologia, na verdade, ela diz, é uma relação, né? Corresponde a um método ou técnicas e procedimentos que vão responder o seu problema. Já falei isso aqui na aula de metodologia, é a receita, é a forma que você terá que discorrer, deixar bem detalhada de como você pretende atingir o seu problema, né? Responder o seu problema e atingir o objetivo. Então, para isso, a gente precisa coletar dados, né? Então, a gente vai executar a coleta de dados de acordo com a metodologia escolhida. Resultados e discussão. Então, olha só, os resultados e discussão, eles vão acontecer
depois que você tem os dados coletados, tá certo? Por isso que é importante um problema, por isso que é importante uma metodologia que você vai colocar, eu vou responder meu problema dessa forma, eu vou utilizar esse instrumento de coleta de dados. E esse instrumento de coleta de dados vai me fornecer os resultados que eu vou apresentar e depois a discussão que será realizada em cima dos dados coletados. Percebe? Então, na sessão resultados e discussão, eu vou apresentar os resultados, analisar os dados coletados e interpretar. Porque dado por dado, um dado solto, não vale de nada. Ele precisa ser interpretado. E depois dos resultados e discussão, essa discussão vai me proporcionar eu chegar a uma conclusão ou consideração final, como queiram. Na verdade o meu objetivo foi respondido, a minha hipótese de pesquisa, ela está confirmada ou refutada? A ideia é essa, tá? Então, é aqui que está, então, os resultados de discussão do seu TCC. Show de bola? E por que essa etapa é importante? Por que resultados e discussão, essa sessão é tão importante? Então, é nesse ponto aqui que você vai transformar dados em informação para solucionar seu problema de pesquisa e gerar conhecimento. Então, essa tríade aqui é fundamental para você entender a importância dos resultados de discussão. Dado, informação e conhecimento. Então, dado é o conjunto de símbolos, fatos ou elementos distintos que sozinhos não comunicam nenhuma mensagem inteligível. Já a informação é a organização dos dados para que uma mensagem com significado seja transmitida de um emissor a um receptor. E o conhecimento é a organização e apropriação da informação para o entendimento da realidade, dando ao indivíduo a capacidade de tomar decisões frente a determinada situação. Claro, né? Quando eu consigo solucionar o meu problema, eu adquiro a capacidade de tomar decisões frente àquele problema se ele acontecer novamente. Então, percebe? Não adianta eu ter o dado solto. Eu preciso do dado para gerar informação e da informação gerar conhecimento. E o conhecimento, ele é adquirido quando a gente consegue, então, responder o nosso problema de pesquisa. E assim, cara, a função dessa etapa, então, é organizar os dados coletados, gerar informação e assim alcançar os objetivos da pesquisa, dessa forma confirmando ou refutando as hipóteses de pesquisa. Cara, e por onde a gente começa, então, a falar aqui de resultados de discussão? Na verdade, essa etapa já começa muito antes dela ser escrita propriamente, porque ela vai depender do seu referencial teórico, né? Qual é o mapeamento das produções acadêmicas, o estado da arte do seu trabalho. Então, como é que você sabe que o seu referencial teórico está bom? Está bom quando alguém leigo ou que não tem conhecimento da área, quando lê o seu referencial teórico, consegue entender do que você está falando. E ele é importante para o leitor e para você que está escrevendo o TCC, porque a partir do momento que você escreve um referencial teórico que consiga, então, te dar conhecimento aprofundado do tema, quando chegar na parte de resultados e discussão, você vai conseguir discorrer. Você vai conseguir pegar aquele dado e associar a um outro estudo, a uma outra produção, a outro texto, a um outro artigo que fala situação semelhante. Então, você vai conseguir, então, fazer esses links dos seus dados com os dados pertinentes na literatura. O outro ponto é você observar a metodologia que você utilizou, né? Então, dependendo da metodologia que você utilizar, eu vou produzir dados diferentes, tá certo? Dependendo do instrumento de coleta de dados que eu utilizar, eu vou produzir dados diferentes.
Então, isso aqui é muito, muito importante. E também ter sempre em vista o objetivo. Qual é o objetivo da sua pesquisa? Então, você tem que ter isso em mente, porque às vezes o estudo ele tem muitos dados e você se perde. Então, para você não se perder nos dados, qual é o objetivo da sua pesquisa? Esses dados que eu tenho e a informação que eu gerei, elas são pertinentes para responder o meu objetivo de pesquisa? Se a resposta for correta, então você está no caminho certo, né? É por aí. Então você tem sempre que prestar atenção nesses 3 elementos para escrever os resultados e discussão do seu TCC. E como é que você vai organizar os resultados e discussão do seu TCC? Primeiro, né, como eu disse, depende da metodologia do seu estudo. Seu estudo pode ser um estudo de revisão de literatura? Pode, sem problema nenhum, uma revisão integrativa, um outro estudo de revisão de literatura. Então, os dados adquiridos dos estudos de revisão de literatura são dados de outros estudos, chamados estudos secundários, né? Então, você vai fazer uma revisão integrativa, você vai reunir outros estudos que têm outros dados, tá certo? Então, percebe como os dados mudam? Agora, se o seu estudo for um estudo qualitativo, os dados de um estudo qualitativo, eles apontam na direção do significado do problema para os sujeitos estudados, né? Então, ele está na esfera dos significados. E já os estudos quantitativos utilizam procedimentos estatísticos. Então, são questões que só podem ser respondidas por meio de métodos estatísticos. Então, por exemplo, se eu quiser saber a percepção dos profissionais de um hospital em relação a uma escala de score precoce, esse é um dado que só pode ser gerado por um estudo qualitativo, que é uma percepção. Agora, se eu quero saber o índice de lesão por pressão na minha enfermaria, eu só posso usar, então, dados estatísticos. E aqui também muda a questão da natureza dos dados, né? Em relação ao estudo qualitativo, os resultados de discussão são feitos em conjunto. A gente apresenta o resultado, geralmente a gente faz uma entrevista, mas assim, a diferença tem vários trabalhos, vai depender do problema de pesquisa, por isso que é difícil a gente ficar apontando aqui exemplos específicos, né? Mas dependendo do trabalho, eu vou apresentar o resultado, um trecho de uma entrevista e vou correlacionar com a literatura. Então eu vou apresentar o resultado e discutir na mesma sessão. Então, no estudo qualitativo, a sessão resultados e discussão vem junto. Já no estudo quantitativo, a sessão de resultados vem primeiro e a sessão da discussão vem depois. E é interessante que você possa discutir na mesma ordem que você apresentou os resultados da sua pesquisa, beleza? E como é que a gente faz para organizar os resultados? Então, de novo, né, vou tocar num ponto de depende do seu estudo, mas em linhas gerais, é um comentário direto sobre exatamente o que você observou e descobriu. Então, a seção dos resultados não é para interpretar os resultados de forma alguma. Isso pertence lá à seção da discussão. Interpretar resultados é na discussão, tá certo? O que você deve fazer é narrar suas descobertas sem interpretá-las ou avaliá-las, além de fornecer um link para a sessão de discussão. E outra, hein? Então você vai apresentar os resultados, mas não vai interpretá-los. E cuidado para não repetir no texto os dados das tabelas. Então, você tem um dado que está, por exemplo, 24,9%, né? Então você não vai colocar 24,9% dos homens, um quarto dos homens, né? Então a gente precisa tomar cuidado com as palavras do texto para poder então descrever os resultados. A melhor maneira de usar a seção de resultados, seja mostrar as informações mais relevantes, a melhor maneira, né, é mostrar as informações mais relevantes nos gráficos, figuras e tabelas. Beleza?
Então, a gente parte das informações mais relevantes. O texto, ao contrário, é usado para direcionar o leitor para aqueles dados mais relevantes, esclarecendo também pontos pouco claros. O texto deve funcionar como um link para a sessão de discussão, destacando quaisquer correlações descobertas e deixando muitas questões em aberto. Assim também, o texto deve complementar as figuras, tabelas e não repetir a mesma informação, né? Então, isso aqui é importante. Você deve descrever similaridades, diferenças, correlações e tendências explícitas nos resultados, tá? Isso que vai chamar a atenção. Você só vai descrever, discutir, interpretar lá na sessão de discussão que a gente vai ver agora. Na sessão de discussão, galera, você deve sempre colocar suas descobertas no contexto da pesquisa anterior que você encontrou durante sua revisão de literatura. Então, se você achou um dado A, você deve se perguntar: seus resultados concordam ou discordam de pesquisas anteriores? Os resultados da pesquisa anterior ajudam você a interpretar suas próprias descobertas? Claro, né, galera? Eu não posso ter um dado solto e achar que o meu dado ele é a verdade absoluta. Eu preciso correlacionar isso com outros estudos. Se mais autores encontram resultados semelhantes aos meus, o meu resultado fica robusto, fica fortalecido. Entende? E aí o meu resultado deixa de ser uma opinião pessoal. Isso, então, é um dos pilares da ciência, né? Assim, é necessário estabelecer uma rede de ligações entre os resultados da pesquisa, que são cotejados com outros conhecimentos anteriormente adquiridos. Então, a verdade é essa, galera. Por isso que você precisa fazer uma revisão de literatura, ter um referencial teórico muito bom no seu trabalho. Porque você deve pegar o seu dado e correlacionar com outros conhecimentos de pesquisas anteriores. Sejam pesquisas que vão concordar ou pesquisas que vão discordar. Sim, pesquisas que vão discordar também, tá? Porque na ciência não existe verdade absoluta. Então você vai achar estudos que vão concordar e estudos que vão discordar dos seus. E isso é perfeitamente natural e faz parte da discussão. Depois, né, finalmente, depois de fazer tudo isso, você pode fazer uma declaração sobre o seu experimento, se o seu experimento contribuiu para o conhecimento da área ou não. Então, você utilizou os seus dados, correlacionou com pesquisas anteriores, pesquisas que foram no caminho dos seus dados e pesquisas que foram em caminho contrário, e depois, se o seu conhecimento contribuiu para a área de conhecimento ou não. E outra também, a sessão de discussão nem sempre é sobre o que você encontrou, mas o que você não encontrou e como você lida com isso. Recentemente, aconteceu um caso de uma aluna que apresentou um trabalho sobre desfecho neonatal em gestantes com Covid, e assim, a hipótese minha, leigo no assunto, é que gestantes com Covid possuem maiores desfechos neonatais desfavoráveis. E não foi o que ela encontrou no estudo dela. E como ela deve lidar com isso, é que é importante discutir também. Por que aconteceu isso? Será que a amostra não foi suficientemente interessante para ela chegar a um resultado que seja que a gente possa bater o martelo e dizer que sim? Como é que foram coletados os dados? Precisa de outros estudos com métodos diferentes? Então, tudo isso, cara, deve ser levado em consideração. Depois de escrever a sessão da discussão, você pode passar para a próxima etapa, né? Encerrando o trabalho com uma conclusão focada. Ou seja, se os dados foram suficientes para atingir o objetivo do trabalho e responder ao problema de pesquisa. Isso lá nas considerações finais. Beleza? Então eu tenho um objetivo, tenho uma hipótese, a hipótese geralmente vou correlacionar variáveis, vou coletar os dados, apresentar os resultados lá na seção resultados, discutir esses resultados e dizer, sim, o meu objetivo foi alcançado. Não, o meu objetivo não foi alcançado e estudos futuros precisam ser realizados para que a gente possa, então, chegar a novos desfechos ou a novos conhecimentos sobre o caso. Galera, é isso, tá?
Então, a sessão de resultados e discussão serve para você balizar o seu estudo para que você possa, então, chegar a uma conclusão no seu estudo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, peço para dar um like, se inscrever no canal e compartilhar com seu amigo que também está na mesma situação que você. Se você não gostou, que compartilhe com os inimigos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!